Olá, eu sou a Araceles, mãe da Ana Letícia, e estou hoje abrindo esse canal no YouTube para conversar um pouquinho com todos vocês e passar algumas experiências vividas com a minha filha, que foi diagnosticada aos 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, dentro do espectro autista. E de lá para cá eu tenho travado uma grande batalha pela inclusão, pelo bem-estar, pela a forma de melhor tratar as questões da minha filha. E como agora estamos nesse tempo de pandemia, em que todos estamos em casa, estamos sem poder sair, né? Também com as nossas crianças, eu fiquei pensando por que não trazer para vocês algumas dicas, algumas atividades importantes, interessantes, para mostrar para as mães, né, que ficam em casa muito preocupadas, as crianças começam a dar um certo trabalho, a ficarem quietas, e as mamães de crianças especiais, né, não falo aqui somente das crianças com autismo, mas crianças de todas as espécies de síndromes. As mães e as famílias ficam muito preocupadas. Esse período das crianças muito em casa, sem muitas atividades, muito agitadas. E eu trouxe algumas coisas que eu realizo com a minha filha, alguns trabalhos que a gente faz na escola, em casa, enfim, para a gente distrair um pouquinho a mente, para a gente algumas dicas para as mamães que eu aprendo no dia a dia com a minha filha. Hoje, a Ana Letícia tem 14 anos, né, já está praticamente uma mocinha, e eu tenho desenvolvido algumas coisas com ela e aprendido muito também, na verdade, que a gente aprende muito com os nossos filhos, e eu queria passar um pouquinho dessas experiências para vocês. Primeiro, eu queria mostrar que as crianças, elas precisam, como elas estão em casa, elas precisam ter uma rotina também, porque na verdade a rotina delas, enquanto estavam sem estar nesse isolamento, era uma, e de repente, repentinamente, elas tiveram que entrar em outra rotina, não é? E estão em casa praticamente fora da rotina que elas tinham, praticamente não, fora da rotina que elas tinham. Então isso provoca realmente uma modificação no comportamento e no humor dessas crianças. Então eu pensei, por que não montar em casa um cantinho também de rotina para a Ana Letícia? Um cantinho onde ela possa sentar, fazer suas atividades, tentar fazer as suas atividades da melhor forma possível, porque às vezes ela não quer realizar, mas enfim. Então, primeiro de tudo, acho que a gente tem que ter um cantinho na mesa da cozinha, na mesa da sala, num cantinho, em qualquer lugar que aquela criança tome aquele canto como um cantinho dela, certo? Um lugar onde ela vai fazer as atividades dela, sempre que tiver o horáriozinho também, você estabelece um horáriozinho para as atividades, e nesse horário que você estabeleceu, sempre que for possível, porque às vezes a criança está mais desorganizada, mas sempre que for possível você levar ela para aquele cantinho naquele horário. Então a gente escolhe uma mesinha, um espaço para fazer as atividades. Primeiro passo. Depois a gente tem que ter alguns materiais, né, que na verdade podem ser construídos. Você pode ter em casa já muita coisa do que a gente pode trabalhar com eles. Você pode ter em casa, ou você pode até pegar materiais recicláveis e fazer na sua própria casa. Aqui a gente constrói algumas coisas, né, para a Ana, e também a escola constrói muitos jogos, muitos, inclusive essa caixa, né, que é a caixa da Ana Letícia, a caixa das atividades da Ana Letícia. A gente tem todo um material que apoia nessas atividades e que é uma rotina que a gente precisa ter sempre com os nossos filhos. Não só agora nesse período da pandemia, mas criar essa rotina deles em casa também. Aos poucos isso vai acontecendo. Em alguns casos não é muito fácil, porque a gente sabe que temos autistas mais severos ou crianças com déficits intelectuais muito mais graves, com situações bem mais dificultosas para realizar certas atividades.
Mas eu vou também, durante os vídeos que eu for gravar e mostrar para vocês, eu vou mostrar várias outras atividades, não só aqui no cantinho de atividades, mas no banho, na hora da alimentação, na hora de uma brincadeira mais fora desse contexto pedagógico, certo? Em contextos diários também. Eu quero passar um pouquinho disso da minha vida com a Ana em relação a essa questão de vida mesmo, enquanto mãe e enquanto uma criança no espectro do autismo. Então aqui a gente tem uma caixa recheada de muitos brinquedos, aqui a areiazinha, né? Areia para a criança trabalhar a parte sensorial das crianças com autismo, que são muito sensíveis. Nós temos também luvinha sensorial para fazer atividades com a criança. A gente geralmente coloca coisas que a criança gosta muito. A Ana é louca por ovo frito, banana, é tudo que ela mais ama. Então a gente coloca um conjuntinho de coisas. Isso aqui tanto serve para fazer a parte sensorial, como também para contar histórias envolvendo os alimentos, para que a criança também tenha vontade de se alimentar. Eu vou rapidinho explicar só alguns, porque senão o vídeo fica longo, mas no decorrer de cada atividade eu vou dizer para que serve cada tipo de material. Também uma luvinha sensorial, que isso aqui você consegue, encontra, você pode pedir pela internet ou você encontra nessas casas que tem materiais, brinquedos, enfim, pode encontrar também, certo? Também temos o antiestressante, quando a criança está muito estressada, para ela ficar brincando, né? Trabalhamos com vários tipos de brinquedos, né? Aqui são brinquedos construídos também, ó. Com a meia, você constrói uma minhoca para contar historinhas, cantar músicas para a criança, super importante. A gente trabalha também com o nome da criança, né? A gente tem uma pescaria. Isso aqui foi construído super fácil de fazer, com emborrachado, um imãzinho, e aí vai colocar o nome da criança no chão, e aí você vai pescar o nome da criança todinho. Isso aí depois a gente vai mostrar detalhadamente como aplica cada atividade dessa, certo? Eu só estou mais ou menos mostrando. A caixinha tem que conter vários tipos de atividades, certo? Com o nome da criança, você vai escolher aquilo que mais você quer, você sente dificuldade na aprendizagem do seu filho. Então a caixinha é recheada de materiais que você pode construir, aqui tudo com material reciclável, papelão, emborrachado, enfim. Você pode pegar pegadores, né? Você tem uma infinidade de materiais em casa que você pode construir aqueles jogos que você acha que o seu filho tem maior dificuldade. No caso da Ana Letícia, a gente trabalha muito a questão também sensorial dela, como ela é uma criança que tem um espectro severo. E também tem a questão de coordenação motora, déficit de atenção. Então a gente trabalha muito coordenação motora, atividades com coordenação motora, que ao longo dos vídeos que eu for gravar eu vou mostrar para vocês. E também trabalha muito a parte sensorial. Então aqui é o livrinho sensorial da Ana, certo? Onde tem várias atividades, meu nome, né, para ela fazer, atividades matemáticas, atividades de contagem, né, onde aqui a criança é tudo removível, feito com emborrachado, é um livro sensorial. Atividades com os animais, com as vogais, com cores, né? Um livro desse você pode explorar milhares de possibilidades de aprendizagem com a criança, certo? Então aqui é tudo atividades com as cores, com a forma, certo? Então a gente pode, na verdade, fazer uma infinidade de atividades dentro desse livro. Aqui já são as formas geométricas, também pode explorar as cores e ao mesmo tempo estamos trabalhando com a Ana a questão da coordenação motora, que a dela é muito deficitária, certo? Aqui nós temos o jacarezinho para ensinar a criança a escovar o dentinho, coloca o creme dental, vai escovar o dentinho, enfim. Porque nós temos também muitas crianças, muitas crianças especiais com dificuldades imensas para a escovação. Depois, em outro vídeo, eu também vou trabalhar a questão da escovação com as crianças, com a Ana. E aí vocês vão tomando algumas ideias para vocês,
Também temos aqui um livro com a linguagem alternativa, certo? Meu livro de linguagem alternativa. Aqui onde você vai explorar 1000 coisas. Frutas, alimentos, brinquedos, certo? Objetos da casa. É um livro que super fácil de fazer, porque você só vai procurar as gravuras, mandar plastificar, ou com uma fita mesmo, você faz o plastifica e você pode escolher várias gravuras para o seu filho ou filha e aprendendo diversos objetos, tamanhos, cores, formas, o que significa cada coisa, certo? Talheres, brinquedos, bonecas, bola, enfim. Então, coisas que as crianças gostam. Então, uma dica também é, esse livro pode ser explorado de várias maneiras. Uma dica também é que você sempre procure, eles sempre têm um personagem que eles amam muito. Pode ser um dinossauro, pode ser um carrinho, pode ser um desenho animado. A minha, por exemplo, gosta muito da Marcha e do Urso, gosta muito de musiquinhas infantis, gosta muito de... A gente sempre trabalha muito com ela a questão com os alimentos, que ela ama muito. Então, com o ovo frito, por exemplo, as atividades de Ana vem muita coisa com o ovo frito, porque é o que ela gosta, e a Ana é não verbal. Então, como ela é não verbal, a gente vai tentando descobrir pelas características, pelas formas de olhar, pelo sorriso, pela alegria que ela demonstra quando a gente trabalha com alguma atividade. Mas tem crianças aí que adoram super-heróis, super-homem, enfim, eles têm um personagem que eles gostam mais. E você pode fazer tudo dentro desse personagem, certo? Você pode criar inúmeras atividades usando aquele personagem para chamar mais a atenção da sua criança, para que ela possa fazer com mais entusiasmo e ela possa descobrir mais coisas dentro da atividade. Eu vou ter várias outras coisas. Eu vou ter ainda o plano individualizado da Ana, que é um plano feito pela escola e por nós que trabalhamos na área da educação. Eu depois vou me apresentar melhor, que eu trabalho nessa área também, mas depois eu faço outro vídeo mostrando para vocês um pouco do meu trabalho com essas crianças. Eu trabalho com crianças especiais também. Então, eu quero muito poder deixar algumas dicas e nós vamos mostrar outros materiais, outras atividades e as mamães que se interessarem vai estar aí no meu canal, no YouTube, que eu vou passar essas informações e dizer muitas coisas para vocês que eu aprendo todos os dias com a minha filha. Aqui é só um início para mostrar mais ou menos. Temos a nossa casinha aqui também, né, que vai se explorar várias atividades, né? Quem não tiver uma casinha assim, pode usar outras coisas que a criança goste. Uma caixa mesmo de papelão com diversos brinquedos dentro. Enfim, a criatividade a gente vai, ao longo dos vídeos, nós vamos mostrando como é possível criar coisas de dentro da nossa própria casa, que a gente possa explorar diversas atividades das nossas crianças. E uma coisa que eu vou deixar sempre explorar muito com vocês é, cada criança tem o seu potencial, tem as suas dificuldades. E o que a gente tem que focar é trabalhar as atividades, as AVDs, atividades de vida diária, e as atividades pedagógicas dentro da dificuldade da criança. Não adianta a gente querer que a criança tenha um mundo de competências que ela não consegue de forma alguma desenvolver. Eu, por exemplo, sou muito consciente com a Ana não verbal, uma criança muito dependente, de uma compreensão muito limitada, e eu consigo entender isso e sei o que a minha filha precisa para a vida diária dela e para a questão pedagógica da escola. Então eu foco os trabalhos com a Ana Letícia dentro daquilo que ela mais necessita e daquilo que eu sinto maiores dificuldades nela. Ok? Vamos continuar nossos trabalhos e vou divulgar mais vídeos assim que eu tiver prontos. Muito obrigada e um beijo para todas.